Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém? Amém. Em comemoração ao dia de Natal, iremos ler um texto da Bíblia, onde o anjo Gabriel aparece a Maria e anuncia o nascimento de Jesus. Texto muito conhecido. Vamos fazer uma interpretação dessa aparição do anjo Gabriel a Maria, mãe de Jesus. Parabéns, aniversariantes. Que Deus abençoe vocês, que dê mais anos de vida. E não esquecer que Deus é o Deus do milagre, da cura, da esperança. No final estaremos orando por vocês. Amém? Lê para mim Lucas 1:26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Lucas 1, de 26 a 31. Amém. Quando Maria estava noiva de José, a Bíblia não vai falar essa palavra noiva, essa é da nossa cultura, o anjo Gabriel apareceu a Maria na cidade onde ela morava, na cidade de Nazaré. Fica na Galileia, ao norte, lá em cima. O anjo Gabriel disse para Maria ficar alegre, porque ela foi agraciada, ou abençoada por Deus, é a mesma coisa, agraciada, abençoada. Porque apesar de ser virgem, ela ficaria grávida. Isso seria uma ação do Espírito Santo. Grande mistério. Você não vai entender isso. Aceita, crê somente, né? Crê somente. Porque, o Espírito Santo aí, a gente não tem como mostrar, é Deus, é invisível, mas ela foi grávida, né? Eu estava conversando esses dias com uma colega minha sobre religião. Eu falei assim, qualquer religião que você for ver, é fé. Vai ter alguma coisa que não tem explicação, né? A Maria ficar grávida sendo virgem é um mistério muito grande. Mas isso aconteceu e nós cremos, simplesmente. E teria um filho. Então o anjo aparece para ela e falou que ela teria um filho. E deveria pôr o nome da criança de Jesus. O anjo Gabriel fala para Maria quem seria o seu filho Jesus. Nessa mesma aparição ele vai falar, ele vai ser isso. Ele está lá em Lucas 1, 32 e 33. Lê para mim. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Lucas 1, 32 e 33. Bom, a gente está acostumado a ler isso aqui, mas isso aqui é um grande mistério aqui que a gente vai desvendar, né? Segundo a Bíblia, sobre o que ele fala sobre Jesus, herdar o trono de Davi e ser um rei eterno. O anjo Gabriel diz que Jesus seria chamado Filho do Altíssimo Deus, Filho de Deus Pai. Jesus herdaria o trono de Davi e seu reinado não teria fim. O seu reinado seria eterno. Aleluia. Grande, né? Bênção. O profeta Isaías já falara antes que o Messias governaria no trono de Davi para sempre. Então o profeta Isaías já falou muito tempo atrás que o Messias que ia nascer, ele reinaria no trono de Davi e para sempre. Então o judeu sempre esperou um descendente de Davi, como uma espécie de Davi mesmo, guerreiro, não é? E que veria e unificaria Israel e livraria dos seus inimigos. Tanto é que na época de Jesus,
Israel era dominado pelos romanos e eles esperavam o Messias para libertar eles dos romanos. Né? E Jesus não vai fazer isso. A gente vai entender o que é o reino dele. Lê para mim Isaías 9, para mim 6 e 7. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo sempre. O zelo, o amor do Senhor dos exércitos fará que isso aconteça. Isaías 9, 6 e 7. Bom, perguntamos, por que Jesus herdou o trono de Davi? A profecia diz que ele herdaria o trono de Davi. Porque o anjo Gabriel, assim como o profeta Isaías, declara que o reinado de Jesus é eterno, não teria fim. Nós vamos entender isso. O nosso tema é o reino eterno de Jesus, amém? Amém. O reino eterno de Jesus. Deus falou ao rei Davi pelo profeta Natã o seguinte, lê para mim. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um de seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. 2 Samuel 7, 12, 16. Bom, eu estou lembrando de uma reportagem que eu vi esses dias, que se perdeu ao longo da história quais são os descendentes de Davi. Uma pessoa muito estudiosa. E Deus fez uma promessa a Davi, que o reino de Israel, o plano da Judéia, né, na época não tinha separado ainda por ver essa promessa, Davi ainda estava vivo, e o reino do sul e do norte vai ser separado do seu filho Roboão, né, neto Roboão, filho não. E Deus fala que o reino de Israel sempre vai ter um rei que é natural de Davi. Onde fala do seu corpo, né, da sua descendência, um filho natural de Davi, descendente de Davi. E hoje lá não tem rei em Israel, é um presidente, a gente não sabe nem de que, né, talvez ele lá deve saber de qual tribo que ele é. E a gente fica sem entender isso, mas nós vamos entender. Maria era da cidade de Nazaré. Por isso que Jesus é chamado de Nazaré, porque ele vai morar nas terras da sua mãe, lá na Galiléia, na região da Galiléia. José era da região da Judéia, da cidade de Belém, cidade de Davi. Lucas 1, 26, 27 e Lucas 2, 4. Então a Bíblia vai dizer que José era de Belém, da cidade, né, da Judéia, a mesma cidade de Davi. Então concluímos, Jesus era descendente do rei Davi. Muitos chamavam Jesus de filho de Davi. Eu peguei só referência em Mateus, então Mateus tem 4 referências em Mateus. Tem outros evangelhos, eu peguei só Mateus. Que as pessoas chamavam Jesus filho de Davi. Então nós cremos o quê? Que Jesus é filho de Davi, então ele é o descendente de Davi. Então esse reinado, dessa promessa de Deus a Davi, que o seu reino teria sempre um sucessor, nós cremos que esse sucessor é Jesus, que ele é o rei eterno, e que ele veio da descendência de Davi, assumindo o trono de Davi. O livro de Apocalipse, Jesus é chamado Rei dos Reis. Apocalipse 17, 14 e 19, 16, vai dizer que Jesus é o Rei dos Reis. Aleluia.
Mas, como sabemos, Jesus não foi um rei sobre um trono humano, quando esteve aqui neste mundo. Perguntamos, Jesus é rei de onde? O próprio Jesus responde. Então, a gente sabe que Jesus foi um que programava evangelhos, né? Se dizia o Messias, mas que ele, que Jesus, ele não foi rei, ele não subiu num trono e recebeu coroa e honras de rei. O que ele fez? A gente fala, mas que reinado. Até agora a gente viu da descendência de Davi, que devia ser o rei, né? Que ele preenchia isso. E o próprio Jesus vai responder que reinado é o dele. Lê para mim João 18:36. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. João 18:36. Isso quando Jesus estava sendo julgado, ele perguntou, que rei é você? Ele falou assim, meu reino não é daqui. Não é deste mundo. Se fosse deste mundo, não era eterno. Porque Davi foi rei, mas Davi morreu. O reino dele não foi eterno. Né? E o reino de Jesus vai ser um rei eterno, não é daqui o reinado de Jesus. A gente vai ver que o Novo Testamento, principalmente, a lei também, mas o Novo Testamento mais explícito, ele é escrito em palavras espirituais. Jesus dizia assim, né, disse para Nicodemo, como se eu falar das coisas terrenas você não entende, e se eu falar das espirituais, como você entenderá? Então Jesus era um líder espiritual, as pessoas não entendiam. E que o reino dele era eterno. Após o dia que nós encontrarmos com Deus, quando nós oramos o Pai Nosso, seja feita a tua vontade, venha a nós o teu reino, quer dizer, você nos domine quando nós estivermos aqui na terra, e um dia nós estaremos com Deus, e Ele será o nosso rei. Isso é um grande mistério, mas é a verdade da Bíblia. Então, quando Jesus veio ao mundo, e ele estava esperando um rei humano, alguém que dominasse, libertasse de Roma, eles não conseguiam entender Jesus. Esses dias eu estava ligando a televisão assim, quase não vejo, e estava passando um filme. Eu acho que é Contra a Corrente. Tem 2 filmes contra esse nome. E eu falei assim, esse filme é interessante, eu comecei a assistir. Era um italiano, e que ele foi para Salvador passar um tempo lá, e ninguém entendia ele. Assim, então eu falava assim, o que você veio fazer aqui? Você veio fazer turismo sexual? Não. Você veio ganhar dinheiro? Não. Você é de família rica? Não, minha família é muito pobre. O que você veio fazer aqui? Ele teve uma hora que ele está sentado assim, esse filme eu já passei por punhado de gente assistir. Assista, por favor. Ele vai falar, ele vai dar essa hora, assim, e ele está sentado numa escada assim, chega o sujeito assim, que era o acompanhante dele lá, que falou assim, já sei quem você é. Você é isso. Ele falou, não, eu não sou isso. Aí ele falou, então, quem é você? O que você quer? Ele disse, eu quero ser feliz. Eu não vim com função nenhuma, eu vim curtir a cidade. Não quero pegar mulher nenhuma, nem ganhar dinheiro, nem nada. Então, quando Jesus veio ao mundo, as pessoas não entendiam Jesus. Mas cadê o exército seu para derrubar o rei de Roma, derrubar os religiosos e assumir o poder? Ele, não, meu rei não é deste mundo. De que mundo? Uma sociedade que é a nossa, cada dia mais materialista, mais se pensa na vida após a morte. E a gente pega uma idade, a gente pensa muito nisso, que a gente vê muitos parentes nossos que foram. E a gente repete isso, mas quem é jovem não pensa muito nisso. Vamos dizer, nós já fomos jovens, né? Então, esse era o reino de Jesus, um reino eterno. E ele vai responder essa multidão, porque a multidão sempre queria o quê? Uma coisa que fosse material aqui. E ele falou, não é isso. Vocês estão me confundindo. Então, depois da multiplicação dos pães, a multidão procurou Jesus para comer mais pães. Eu lembro de um pastor falar, Jesus padeiro. Ele é padeiro também, ele faz milagre, mas também é padeiro. Vamos lá comer pão. E Jesus vai dar uma resposta para eles. E a resposta que Jesus dá é João
6, 27, 39, 40. Lê para mim. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6, 27, 39 a 40. Jesus disse que Deus Pai o enviou ao mundo para ressuscitar no último dia e dar a vida eterna a todos que creem nele. E estava procurando um pão que eles comiam e não ia morrer, nem ia resolver nenhum. Ele estava muito acima disso. Jesus diz, ressuscitar e vida eterna. Essas duas palavras, eu vou ressuscitar vocês vão viver eternamente no meu reino. Eu serei o reino, vocês participarão disso. E vocês estão preocupados com pão. O que significa pão? Pão significa as necessidades do dia a dia, o dinheiro que você precisa para sobreviver, sua moradia, seu carro, isso significa o pão. E nós preocupamos demais com isso, e a multidão estava atrás disso. E a gente vai ver que a multidão abandona Jesus. E fica só os discípulos. E Jesus diz, vocês não querem acompanhar eles, não? Pedro vai responder, só o Senhor é que tem palavras de vida eterna, para quem iremos? Porque o mundo está procurando aquilo que satisfaz o seu corpo, o seu ego, a nossa vaidade. Nós estamos procurando isso. Nós participaremos do reino eterno de Jesus. Isso está lá em 2 Coríntios 2, 12. Que se com ele padecemos, com ele reinaremos. Se com ele renunciarmos a nós mesmos, esquecemos um pouco desse pão da terra, nós vamos reinar junto com ele. E esse reino é eterno. Lê a conclusão para mim, por favor. Jesus herdou o trono de Davi, porque era descendente de Davi por parte de seu pai José. Jesus não foi um rei sobre um trono humano aqui neste mundo, mas é um rei eterno sobre um trono que não terá fim. Jesus é o Rei dos Reis e está reinando lá do céu. Aceite Jesus em seu coração para você participar do seu reinado eterno. As coisas deste mundo são ilusões e acabam. Amém. Jesus veio para o que é eterno. Está muito além do que a gente pensa. Se nós nos esforçarmos tanto para as coisas de Deus. Quem trabalha em lugares assim, que vê muita gente partir, muita gente doente, né, hospitais, funerários, você vê que a vida é fraca. E que a gente está aqui. Final de ano eu estava conversando nisso, a gente sempre fica muito melancólico. A gente lembra dos que partiram, eu mesmo fico. E a gente vê que tudo passa. Alguns eram muito bem de situação, muito de posição. E foram. Outros eram humildes, tinham só o que sobreviver, foram também. A esperança maior que tem que o dia que nós formos, nós reinaremos junto com Jesus. Essa necessidade de nós aceitarmos essa criança que veio através de Maria com um grande mistério. E que essa criança veio para dar o reino dele, a vida eterna. É Natal, é época da gente refletir sobre isso. Sobre quem é essa criança, por que ela veio. O anjo vai dizer a Maria, o seu reino é eterno. Glória a Deus. E que o Espírito Santo fala aos nossos corações. O reino de Jesus é eterno. E o que importa é o que é eterno. O que passa, passa. Eu participo do reino eterno de Jesus? Vamos refletir. Ou eu participo do reino deste mundo onde tudo se acaba? Qual reino que eu valorizo mais?
O que eu penso mais? Vamos para a oração repetida? Vamos lá? Aí não. Oremos. Pai eterno. Pai eterno, Venha a nós o teu reino. venha a nós o teu reino, O reino eterno de Jesus. o reino eterno de O Jesus, rei dos reis. o rei dos reis. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em Lamentações 3, 22 e 23, a Bíblia diz o seguinte, lê para mim. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22 e 23. Como o reino de Jesus é sem fim, eterno, um dia reinaremos eternamente com ele. A misericórdia de Deus também é sem fim, é eterno. O reino de Jesus não é eterno? A misericórdia de Deus também é eterna. Ela não Glória a acaba. Deus. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Pela noite vem, né? O choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Glória a É Deus. pela manhã ela se renova. Você tem dia que está desesperado, não vê saída. Aí você ora a Deus, descansa. E que você levanta com outro vigor. Porque ela se renova a misericórdia de Deus a cada manhã. Glória a Deus. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos pelos problemas que são tantos. Os problemas não acabam. Quando um é nosso, é de pessoas que nós amamos, tem ao redor de nós, é como se fosse nós mesmos. É verdade. Parece que não acaba nunca. No mundo tereis aflições, ou realidade dura, é verdade ou não é? É. Então, a misericórdia de Deus é que não deixa esses problemas nos consumirem. E ela é eterna, ela se renova a cada manhã. Entregue os seus problemas a Deus. Deus é Pai misericordioso e responderá às suas orações, feitas em nome do teu Filho Jesus. Fale ao Deus misericordioso os seus problemas. Ele é grande em misericórdia. Amém? Amém, Jesus. A misericórdia de Deus é eterna, ela não acaba. Você tem um problema, Ele te ajuda. Vem outro e te ajuda. Ele vai estar sempre tendo compaixão de nós. Glória a Deus. Ele sempre vai estar respondendo nossas orações. Essa é a esperança que nós temos. Já que o reino dele é eterno, a misericórdia também é. Põe na presença de Deus o seu pedido. Deus sabe o que está te trazendo dor, preocupação, aonde precisa de consolo. Põe na presença de Deus agora. Eu quero orar com você. Amém? Amém. Senhor Deus, querido Pai, Tu sabes a necessidade de cada um, Senhor. Aonde dói, Senhor. Aonde preocupa. Aonde o Senhor precisa de um milagre. Aonde precisa de um consolo. Ô Senhor, aonde precisa, Senhor, de uma cura. Seja física. Seja uma cura interior, Jesus. Na família. Na vida financeira, na saúde. Qual área for, Senhor, de relacionamento. Vício, alguma coisa, Senhor, que tem perturbado. Alguma coisa que tem trazido angústia, Senhor. O Senhor é o Deus do milagre. O Senhor é o Deus da cura. E tudo que pedimos com fé, Senhor, nós recebemos. Para quem crê, tudo é possível, Jesus. A Tua palavra, o Senhor mesmo disse, Jesus querido, que crê somente. Enche o nosso coração de fé. E faça um milagre na nossa vida. E em cada um, Senhor, que foi seus pedidos diante de Deus. É tudo que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Que Jesus te abençoe. Vamos orar o Pai Nosso e a bênção final. Eu pedi para pôr o Pai, eu pus na tela para a gente acompanhar. Porque na hora de orar, um é diferente um pouco do outro. Vamos lá orar? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amém. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Jesus te abençoe. Amém.